Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 443. Emigrações e imigrações dos espíritos. Ainda nos encontramos nesse tema. A Gênese, capítulo 11. Então, hoje nós vamos para a questão de número 36. Então, por mais que nós já lemos essa parte aqui, mas nós vamos voltar a ler ela e dar sequência. Então, Kardec continua dizendo aqui assim: em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis em virtude das grandes resoluções, em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes. Então, até aqui nós já esclarecemos em partes nos vídeos anteriores. E daqui em diante nós vamos dar sequência, né? Logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações, né? Porque nós temos que entender, por exemplo, aqui Kardec ele diz assim: os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo. Olha só para você ver. Às vezes, onde nós, aqui na Terra, com todo respeito aos termos, às vezes onde nós só enxergamos desgraça, a providência divina, ela enxerga meios de renovação, meios de transformação, meios de evolução. Então, por exemplo, nós tivemos aqui na Terra, no ano de 1200 e pouco, a peste bubônica, né, que é a peste negra. A peste negra, ela matou, na época, o equivalente a 65 milhões de pessoas pelo mundo afora. Nós tivemos aqui, no ano de 1918, a gripe espanhola, que matou o equivalente a 55 milhões de pessoas. Fora as guerras, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, só de judeus, foram mais de 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas. Você vai entender por que eu estou dizendo, estou colocando esses números.
nós tivemos de 8 para 9 cruzadas aqui na Terra. Eu confesso que eu não sei te dizer quantos milhões de pessoas morreram, né, durante esse período das cruzadas. E na época também dos bárbaros, na época dos romanos, quantos milhões de pessoas morreram, inclusive naqueles circos romanos. Então nós tivemos agora recentemente, você sabe, o Covid, que matou não sei lá quantos milhões de pessoas pelo mundo afora. Nós temos a dengue, que mata milhões de pessoas por ano, né? Então, nós temos também o infarto, nós temos também o derrame, né? O AVC. Quantos milhões de pessoas morrem por ano? Eu vou usar o termo vítima de AVC e vítima de infarto. Para não dizer outras doenças, HN1, né? Síndrome do Parkinson. Olha, a gente sabe que existe milhares de doenças aqui na Terra que são responsáveis pelo retorno de milhões de pessoas todo ano. Milhões de pessoas todo ano, né? Então, nós vemos, devido ao nosso nível ainda inferior, nós vemos nisso aí, nisso tudo, nós vemos uma desgraça, perdão do termo, porque eu mesmo gosto de pronunciar esse termo. Mas nós vemos nisso aí tudo uma desgraça. Aquele que não tem conhecimento dos desígnios de Deus, ele transfere para Deus a responsabilidade desse flagelo, desses cataclismos. Então nós temos aqui na Terra também, me lembrei agora, terremotos que matam milhões de pessoas por ano, tsunami, né? Maremoto, tufões. Então, se nós pararmos para analisar, nós nos encontramos com o nosso pescoço na berlinda, ou nós nos encontramos com o nosso pescoço na grilhotina. Como eu estava dizendo, para aqueles que não têm conhecimento, essas desgraças todas, esses flagelos, porque isso significa flagelo, isso significa cataclismos. Então, para aqueles que não têm conhecimento,
ele transfere para Deus a responsabilidade. Deus, isso é castigo de Deus. Todas essas doenças, tudo que eu acabei de citar agora, não vou repetir mais não. Isso é castigo de Deus, porque a humanidade tá assim, aí começa aqueles julgamentos, né? Porque a humanidade está sem Deus, a humanidade se afastou de Deus e a humanidade precisa voltar para Deus. Deus, Jesus está voltando. Jesus está voltando? Como que Jesus está voltando? Eu vejo com todo respeito essa frase escrita em alguns, né, panfletos, pregada em alguns postes. Jesus está voltando. Voltando de onde? Se ele nunca nos deixou, se nós que o abandonamos, nós é que temos que voltar para Jesus e não Jesus voltar para nós. Eu acho que o negócio tem que estar ao contrário ali naquelas. Tem que mudar aqueles panfletos ali. Nós estamos voltando para Jesus. Aí eu acredito. Mas Jesus está voltando porque, segundo consta, através das nossas más atitudes, maus hábitos, maus comportamentos, más índoles, creio que através de tudo isso, nós é que nos distanciamos dele. Mas ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou órfãos. Tanto Jesus quanto Deus. Tanto Deus quanto Jesus. Nós que nos distanciamos do Pai. E não o Pai que se distancia do Filho. Então, só que nós temos que entender uma coisa. Nós vemos desgraça, né, nessas doenças todas, na guerra, né? Na guerra da Ucrânia com a Rússia, milhões de pessoas civis já morreram, né? Mas nós vemos desgraça nisso aí tudo. Nós vemos desumanidade. Nós vemos, é natural, é o nível que nós nos encontramos. Agora, por que existe todas essas desgraças ainda aqui na Terra? Porque nós necessitamos dessas desgraças para que possamos evoluir. Eu disse, ou melhor, dissemos esses dias, dissemos porque aqui é uma equipe, eu não estou sozinho. Dissemos esses dias que nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele passou aqui na Terra? Vamos dizer assim, com todo respeito assim, como que Jesus retornou ao orbe de onde ele veio, nos deixando aqui uma imagem de sangue, suor, dor, lágrimas, sofrimento e traição. Aqui na Terra nós só evoluímos através da dor, da lágrima, do sofrimento, da doença, da traição. Se não for através disso, gente, a gente não sai desse nível que nos encontramos. Porque isso é e faz parte do nosso nível. Nós nos encontramos nessa fase por opção nossa. Nós optamos
Você sabia disso? Que nós optamos por essas desgraças todas há 2000 anos atrás. Foi colocado Jesus de um lado e Barrabás do outro. E Pôncio Pilatos levou o conhecimento da humanidade, das pessoas que ali assistiam todo aquele espetáculo. Quem vocês querem que seja crucificado e quem vocês querem que seja solto? Naquele momento ali, a humanidade toda pediu para crucificar Jesus e soltar, ou melhor, Barrabás. Quem que vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? Soltem Barrabás. Soltem. Solte Barrabás e crucifique Jesus. Que mal Jesus cometeu? Me aponte o mal que o Cristo cometeu há 2000 anos atrás. Entre aspas, o único mal que Jesus nos trouxe foi o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso não é mal. Perdoar quantas vezes for necessário, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se te bater de um lado do rosto, ofereça o outro lado. Isso é o ato da humildade. Então, esse foi o mal que Jesus cometeu. Você entende, né? Só veio nos trazer ensinamentos de crescimento, de evolução. Só nos trouxe bússolas que nos direciona à eternidade. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Naquele momento, a humanidade, ela escolheu toda a desgraça que ela está hoje, no ano de 2023, enfrentando. Ela escolheu lá naquele momento. Porque foi dado, naquele momento ali, estava sendo dado um ponto final para a humanidade que se encontrava no globo naquele momento. E aqueles que seguisse nosso Senhor Jesus Cristo, tanto, vamos assim dizer, aqueles que seguiram hoje onde eles se encontram. Olha o amor de Bezerra de Menezes. Olha o amor do professor Eurípides de Barçanufo. Olha o amor de Joana de Ângeles. Olha o amor de Francisco Cândido Xavier. Olha o amor de Francisco de Assis, Santa Teresinha, vamos usar o nome de santa, né? Irmã Dulce da Bahia, Madre Teresa de Calcutá. Por que esses seres se destacaram entre a humanidade em questão de amor? Porque eles aceitaram Jesus. Eles não aceitaram Barrabás. Por mais que a humanidade aceitou Barrabás, eles continuaram com nosso Senhor Jesus Cristo. E se todo mundo tivesse continuado com nosso Senhor Jesus Cristo, hoje o mundo
ou melhor, tanto o mundo quanto a humanidade, estaria bem melhor. Não haveria, ou melhor, não havia necessidade, não havendo necessidade de Emmanuel dizer que em 2000 anos a humanidade melhorou 2 milímetros. Então, é necessário essas desgraças todas aqui na Terra, coletiva. O World Trade Center, né? Nos Estados Unidos, mais de 3.500 pessoas vieram a óbito. A gente tem isso como um flagelo, a gente tem isso como uma desgraça. Você entendeu? Porque a gente respeita, não é fácil passar por essa situação, mas nós escolhemos isso. Isso não é praga de Deus. Isso não é Deus nos punindo, isso é o amor de Deus se fazendo presente ali no World Trade Center, dando-nos a oportunidade de mais de 3.500 pessoas virem a óbito através do resgate coletivo e retornando à pátria espiritual com o teu registro perispiritual, assim, um pouco melhor, né? Aqui no Brasil mesmo, Boate Kiss, né? Santa Maria, parece que é Rio Grande do Sul, aqueles jovens, mais de 200, quase 250 jovens que desencarnaram, todos asfixiados por gases, né? Tóxicos. É uma desgraça? É, de acordo com o nível evolutivo nosso. Porque se fôssemos melhores um pouquinho, obviamente, essas desgraças não nos aconteceriam. Não presenciaríamos desgraças nenhuma aqui na Terra. Vírus nenhum, acidente nenhum, desencarne natural depois do cumprimento de seus deveres, de suas obrigações, de suas missões, mas jamais por flagelo, por catástrofes, por cataclismos. Então, nós precisamos entender. Porque enquanto nós não aceitarmos de que, através desse processo, é que auto nos evangelizamos, que quitamos os nossos débitos perante a nossa consciência, porque o problema é a nossa consciência, gente. Não é Deus. Porque Deus é inatingível. Deus é intocável. Nunca que nós desagradamos a Deus. Tem muitas religiões que dizem que nós, dependendo dos nossos atos, nós desagradamos a Deus. Nós nunca desagradamos a Deus. Nunca ofendemos, nunca humilhamos, nunca desfazemos de Deus. Porque Ele é inatingível. Ele está acima de tudo isso. Isso são conceitos. Esses são termos nossos devido às nossas inferioridades.
nós temos que entender, com todo respeito, que tudo que nos acontece está registrado na nossa consciência. Desencarnar num acidente coletivo é bom para nós. Não é bom para Deus. Deus não está nem aí. Deus não quer nem saber. Ele não está nem aí. Ele sabe que nós trazemos na nossa consciência o registro de tudo. Ele nos concedeu o direito da conquista do livre-arbítrio. Nós que escolhemos ou um copo de pinga ou um copo de leite. Não foi ele que enfiou a pinga por goela abaixo, contra a nossa vontade. Nós bebemos a pinga porque nós queremos beber a pinga. E para você ver, eu estou comentando o que está aqui na agenda, tá? Nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos dar sequência.